Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD e eu convido você, de imediato aí, rapidinho, pega a sua revista, lição de número 11, onde nós vamos estudar sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Nós vamos ver nessa lição a continuidade de todo aquele processo que é contado no livro de Esther, e aí nós vamos aqui para mais um ponto, que é a respeito de quem foi humilhado e quem foi honrado. Nós vamos ver como Deus cumpre a sua palavra quando ele diz para nós que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E também diz para nós que diante da honra vai a humildade. Então nós vamos ter algumas lições aqui a respeito da honra e a respeito da humilhação. O tema é esse, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. O texto áureo está lá em Esther, capítulo 6, versículo 11, que diz assim, ó: E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Esther capítulo 6, versículo 11. Esse texto áureo aqui já conta para nós, num apanhado só, né, de uma vez só, o que aconteceu e como foi. Esse homem que tinha planos para destruir, eliminar todo o povo judeu, acabou passando pela primeira humilhação, que foi ele ter que fazer parte direta, ou seja, Amã ter que fazer parte direta na exaltação de alguém que Deus chamou para honrar. Então, nós vamos ver como tudo isso aconteceu. A verdade prática diz assim, ó: Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aqui a verdade prática é para nos ensinar que se você, se nós formos humilhados, precisamos glorificar a Cristo, porque ele sabe a medida que nós suportamos e o momento certo de dar a resposta. Se formos humilhados, ele deve ser glorificado. Se formos exaltados, ele também deve ser glorificado. Por quê? Toda honra e toda glória pertence ao Senhor nosso Deus. Então, que possamos aprender. A verdade aqui já é essa, né? Porque nós vamos ver que no nosso cotidiano, nós vemos que muita gente, quando ela é humilhada, ela começa a questionar a Deus porque ela não aceita aquilo. Não, eu sou servo de Deus, eu não aceito isso, sabe? Parece que ele é o servo de Deus e ele é imune, e com ele não pode acontecer nada. Com os outros até pode, com ele não, porque ele é servo de Deus. Então a Bíblia, nesses trechos, ela mostra que o servo de Deus também passará por humilhação. Mas nós temos palavras para nos, vamos dizer assim, né, nos animar, despertar e renovar a nossa esperança. O próprio Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e, obviamente, darei a vocês o poder também. Isso aí é o que eu estou acrescentando como interpretação aqui. A introdução diz assim, ó: na lição anterior, Esther recebe Assuero e Amã para um debate, um banquete, melhor dizendo. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a um outro banquete. Então, um pouquinho da estratégia. No dia seguinte, também junto com Amã. Então, no primeiro contato de um banquete, e ela convidou eles para um outro banquete, num outro dia, mas com a presença de Amã também. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que está nos jornais de amanhã. Esse foi o ponto que o comentarista colocou aqui. Deus sabe de todas as coisas e muitas das vezes a gente pensa assim,
Nós poderíamos pensar, não, Esther deveria ter falado logo no primeiro contato com o rei, ela não deveria perder essa oportunidade. Mas por que será que ela preferiu adiar para mais um dia? Quantos de nós, muitas das vezes, não entendemos determinadas respostas que estamos esperando da parte de Deus e Deus não nos dá aquela resposta naquele dia exatamente que nós gostaríamos de obter ou que nós esperávamos? Talvez Deus tenha um outro plano para mim, para você, em relação a essa resposta. E por isso ele não deu naquele momento. Ele é o Senhor de todas as coisas e nós, como cristãos, nós precisamos pedir ao Senhor, através do Espírito Santo, para nos fazer entender essas coisas e saber esperar, né? Entender ou descansar. Eu tenho até um vídeo que eu vou colocar aqui no canal para a gente compreender um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente é muito apressado, né? Muito apressado, que as coisas muito rápido. Então vamos lá. O que aconteceu então? Vamos para o tópico 1, que ele tem 3 subtópicos aqui, nós vamos ler alguns pontos. Diz assim, ó: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Aqui, nesse ponto aqui, é onde o comentarista vai trazer para nós, vai lembrar a todos nós que o rei, em uma determinada noite, ele perdeu o sono. Ele perdeu o sono e aí eu chamo até num vídeo aqui no canal que é a bendita insônia. Ele teve uma insônia crônica, não conseguia dormir. E aí ele procurou lá com os seus servos que lessem, que era uma prática comum, que lessem a história registrada nos livros das crônicas dos reis, né? Então foi ali que encontraram o registro lá do feito, do grande feito de Mardoqueu. E aí o rei pergunta o porquê daquilo, o que fizeram a favor de Mardoqueu, se beneficiaram ele de alguma maneira, se o honraram de alguma maneira. Foi exatamente através dessa insônia que o rei teve, que eu falo, uma bendita insônia, que... Será que você acha que Deus, ele não estava atuando já nesse momento, trazendo uma insônia para o rei, para que ele não dormisse e ele fosse tocado de alguma maneira a procurar? Não, leia aí o que está escrito aí, conta uma história para mim. E aí, uma outra coisa que é interessante, os livros das crônicas dos reis registravam todos os acontecimentos do rei, né? do reinado, do império. Então tinha, obviamente, vários registros ali. Agora, por que será que Deus permitiu que lá o eunuco, o servo do rei, ele abrisse exatamente o livro aonde estava contando a história que envolveu diretamente Mardoqueu? Deus sabe de todas as coisas. Ele, quando ele quer, ele ordena e as coisas acontecem. Nós ficamos estarrecidos. Como pode? Como será isso? Sabe essas perguntas quando nós estamos diante de algumas coisas? E aí a gente, como que será isso? Será que Deus realmente vai? Ele vai porque ele pode todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí vamos ler aqui um trechinho. Diz assim, uma noite decisiva. 2 cenários distintos. Enquanto Assuero foi para o seu aposento, depois daquela questão do anúncio do banquete, né? Amã saiu exultante do banquete oferecido por Esther. E aí, o que aconteceu? Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria ali prestando honras. Ele saiu todo, né, orgulhoso, Amã, porque no primeiro contato, Esther falou com o rei que no dia seguinte queria fazer um outro banquete e queria que Amã participasse. Então Amã, ele saiu dali pensando, nossa, estou sendo honrado pelo rei e a rainha também está me honrando. E quem é esse tal de Mardoqueu que não quer se curvar à minha pessoa? Se até o rei e a rainha me honram e esse camarada não quer me honrar. Olha só, hein? Diz assim, ele, né, seu júbilo logo se converteu em fúria quando ele foi para casa. Por quê? Porque na saída do palácio ele viu o judeu Mardoqueu que nem se moveu diante da sua presença. Então o que aconteceu com Amã? Foi para casa
e chamou seus amigos e sua mulher, Zeres, para... O nome devia ser Azares, né? Mas é Zeres, né? Azares, o nome da mulher dele, mas o nome é Zeres. Para falar de sua frustração. Ele saiu de lá frustrado porque ele achou que estava sendo honrado pela rainha e pelo rei, e o Mardoqueu não queria honrá-lo. E aí ele se frustrou por causa daquilo. Então o que aconteceu? A riqueza e a elevada posição no reino não o satisfaziam enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Ele foi para casa e aí o que aconteceu? Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia, ele estava tomado pelo ódio. Inveja, rancor, vários sentimentos ruins que levam a pessoa a pensar realmente em acabar com a outra. Por pura e simplesmente ego, orgulho. Isso é terrível. É um movimento que o diabo faz na vida do homem para fazer com que o homem desvalorizem o outro semelhante. É o contrário do que a palavra de Deus diz, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O diabo traz esse sentimento ao contrário, que é assim, se eu não posso ter, aquele dali também não vai ter, porque eu vou acabar com a vida dele. Irmãos, o negócio é muito sério. E aí diz assim, ó, o ódio lhe consumia, né? Então ele, aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Olha o que ele fez. E aí, vamos lá, ponto 2. Força ou honra? Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã, que lhe preparou uma forca, e Assuero, um dia de honra. Porque o que ia prevalecer aqui, né? Nós vamos ver no final, que é o que a Bíblia diz. Então diz assim, ó, dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo. Um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam. Que coisa terrível isso aqui, né? O individualismo, irmãos, eu entendo que é um sentimento que o inimigo das nossas almas, ele tem colocado no coração, na mente e no coração das pessoas, do ser humano como um todo, no Brasil e no mundo. O individualismo, ele faz com que o ser humano, ele entenda que primeiro, ele não depende de ninguém para fazer nada, ou que ele não precisa de ninguém para fazer nada. Então isso é muito complicado, porque essas coisas elas vão crescendo, vai mudando de nível. E a pessoa que nutre um sentimento desse de individualismo, ela quer viver sozinha, ela desacredita que um outro ser humano possa fazer alguma coisa para contribuir com o bem-estar dela. É algo que eu digo que é diabólico. E isso, nós vemos que as pessoas hoje, com o advento das mídias sociais, você pode reparar que em muitos lugares que você vai, poucas pessoas estão ali dialogando umas com as outras ali, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, tete a tete, né? Conversando. Na maioria das vezes, elas estão com o celular na mão, em volta de uma mesa, 5 pessoas. 4, 5, talvez, todas elas estão com o celular na mão. Elas dão mais atenção ao celular, ao que está ali, ao celular, do que aquela reunião, em estar com aquelas pessoas. Isso é um sinal de que eu prefiro estar aqui no celular, na rede social, muitas das vezes vendo, ouvindo gente que eu nem conheço, que eu nunca vi, que eu nunca tive contato pessoal, do que aproveitar esse momento de network aqui, junto com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que estão próximas a mim. Esse é um sinal de individualismo. E a cada dia que passa, isso vai crescendo, crescendo. O camarada, ele era tão individualista que ele achava assim, eu tenho que ter, eu mereço ter, e aquele dali não merece. Então eu vou fazer alguma coisa para ele não alcançar. E aí, o individualismo ensina ou incentiva as pessoas a menosprezarem a presença de outras.
ou a ajuda de outras. Por quê? Porque o diabo ele coloca no coração das pessoas que não, eu não posso depender de ninguém porque as pessoas só nos decepcionam. Ora essa, mas é claro que vai acontecer decepção. Tem gente que fala que prefere ter um amigo cachorro, que é um amigo fiel, leal, né? Nada contra, eu tenho o nosso cachorro aqui, mas a pessoa fala que prefere isso do que ter um amigo, um ser humano. Olha o nível que chegou o individualismo das pessoas. Nós precisamos uns dos outros sempre. Você que fala assim, eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém. Você depende sim. Muitas e muitas coisas que você e eu, nós usufruímos no mundo hoje, depende da aplicação, da dedicação de alguma outra pessoa. Não vem com essa não. Quando você vai num local, num restaurante ou qualquer outra repartição, existem pessoas lá te atendendo, nos atendendo, né? Então a gente precisa valorizar isso. O individualismo não é bom, porque ele só vai escalando, só vai crescendo e afastando as pessoas do relacionamento interpessoal. Vamos para o ponto 3 aqui. 5 anos depois, já haviam se passado cerca de 5 anos, quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Bendita insônia! Deus tirou o sono do rei para que algo fosse lido e algo fosse determinado e ordenado para abençoar tanto um homem temente a Deus, como também por aí, né, cresceu a salvação, o livramento de morte de toda uma nação, de todo um povo, né? Então diz aqui, naquela noite, contudo, o Deus que tem o poder sobre todas as coisas, foi como eu li, tirou o sono do rei. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem e lessem perante ele o livro de registro dos fatos importantes do rei. E estava lá. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu. Bendita insônia! Deus fez com que abrisse lá, abriu aquele livro lá, imagina isso. Quando ele abriu, tá aqui. Aí começou a contar a história do que tinha acontecido. Depois de 5 anos, já tinha se passado do ocorrido, que Mardoqueu tinha descoberto a conspiração para matar o rei e tinha levado ao conhecimento do rei. Então, vamos lá ver o que aconteceu. No ponto 2 aqui, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Depois que o rei ouviu a leitura daquele relatório ali do servo, que ele estava lá sem sono, não consigo dormir e tal. Será que depois que ele ouviu aquele relato ele dormiu? Eu acho que sim, tá? O coração dele se encheu de vontade de honrar aquela pessoa e aí veio os sentimentos bons. E aí ele certamente conseguiu dormir depois. Mas vamos lá. Um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Ele procurou saber. Fizeram alguma coisa a Mardoqueu por ele ter descoberto esse plano de conspiração onde tentariam tirar a minha vida? Honraram a ele de alguma maneira? O rei procurou entender se tinham feito alguma coisa. E aí falaram que não fizeram nada, coisa nenhuma foi feita. O rei, majestade, ninguém honrou, ninguém fez nada a Mardoqueu. E aí diz aqui, logo ele se interessou em recompensá-lo, mas ainda ele não sabia como. Então ele perguntou quem estava no pátio exterior do palácio. E era Amã. Naquele momento Amã estava lá no pátio. E ele falou, ora, que bom, chama Amã que eu vou perguntar a ele, ué. E aí que nós vamos ver como Deus, ele tem as suas estratégias e muitas das vezes, ou na maioria das vezes, né, a gente não consegue entender como que as coisas vão se desenrolando. Mas Deus, ele surpreende a nós. E a verdade é que essa história é tremenda. Diz assim, era Amã que estava lá fora. E aí falou,
Amã, que estava, na verdade, buscando uma oportunidade para chegar até o rei para pedir o enforcamento de Mardoqueu. Veja só, o rei querendo honrar Mardoqueu pelo grande livramento de morte que Mardoqueu tinha propiciado, né, através da descoberta da conspiração. O rei queria honrá-lo e estava interessado em saber como fazer isso, ele queria uma ideia. E do lado de fora, Amã estava pensando em pedir ao rei para enforcar Mardoqueu, porque ele achava que Mardoqueu não honrava a pessoa dele, de Amã no caso, né? Ele queria ser adorado por Mardoqueu, o que não acontecia. E aí diz assim, ó, ele falou assim, ele pensou, ele estava procurando uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado perto de sua casa, através dos conselhos da sua esposa, dos seus amigos, que tinham aconselhado Amã, tipo assim, vai lá, Amã, faz isso mesmo, você que é o cidadão, você é o cara, você que tem que ser honrado. Quem é esse tal de Mardoqueu? Rapaz, faz uma forca e vai lá direto, pede o rei e ordena logo. Não espera muito não. Sabe, um conselho do inferno. Quantos e quantos que estão próximos a nós, que muitas das vezes têm intimidade conosco e muitas vezes nos dão conselhos que, se nós seguirmos, nós vamos pro buraco. É verdade. E aí a gente pensa, mas não é assim. É assim, sim. Muitos que dão conselhos fora da direção de Deus, mesmo sendo familiar. Mesmo sendo... É triste ouvir isso? É triste, mas aqui é uma prova do que a família fez. Eles achavam que, vamos dar esse conselho mesmo porque é isso que ele quer, ele vai se sentir bem, então é o melhor a fazer. Quando, na verdade, o ponto 2 vai dizer o que estava acontecendo. Era pura e simplesmente presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase. Ele pensou, né? A proposta do rei, que pensava ser para ele pensava que o rei queria honrar a ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. O que tem nessa lição aqui? Quando a pessoa acha que ela deve ser honrada acima de qualquer coisa ou independente de qualquer um, isso aqui o comentarista está colocando como traços de doença. A pessoa ela é doente pela honra. Tem que ser honrado, tem que ser venerado, ela tem que chamar a atenção, tudo tem que estar em torno dela. É esse tipo de gente. Então, ele pensou que o que o rei perguntou a ele sobre honrar uma pessoa, como deveria agir, ele pensou que seria para ele. E aí diz assim, esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, foi instilado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos. Está aqui, desde o princípio. O diabo, o nosso adversário, ele tenta incutir na cabeça do ser humano de que o ser humano não precisa de um outro ser humano e que o ser humano ele precisa ser honrado. Ele nutre no coração das pessoas que ela tem que ser honrada e que tudo, a terra tem que girar em torno dela. Todo mundo, sabe, tem muita gente assim, né? Quando chegam num nível de fama, né, de ser conhecido, a pessoa acha que ela menospreza os outros, fala assim, quem é você? Ou né, nós já vimos casos assim, da pessoa dizer, com quem você acha que está falando? Aquela pessoa, ela se acha acima das outras, acima do bem e do mal. É o orgulho, a soberba, assim, destilando o tempo todo. Ela despreza os outros, despreza completamente. Esse é um sentimento do inferno. É um sentimento que Lúcifer coloca no coração do homem, para ele
desprezar o outro ser humano, enquanto ele puder. E aí, o que o comentarista colocou aqui, ó? Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. Está lá em Filipenses 2, do 3 ao 8. Que é quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala que a gente deve amar uns aos outros, perdoar uns aos outros e suportar uns aos outros e considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, é fato de que o sentimento egoísta que cresce no coração do ser humano, ele é injetado nesse coração porque é um coração vazio que depende muitas das vezes, ou quase sempre, né? Depende muito de aprovação humana. E aí, essa pessoa vive, o combustível para ela se sentir bem é ela ser elogiada, enaltecida, honrada por outras pessoas. Ela depende de aprovação. Nós não podemos viver dependendo de aprovação dos outros. Ou pensarem que, eu vou fazer isso, será o que os outros vão dizer? E muitas das vezes nós nos prendemos a esse tipo de preocupação que é inútil. Nós temos uma essência e não podemos perder essa essência ou trocar isso por alguma outra coisa. Vamos ver o que aconteceu aqui no ponto 3. O devido lugar da honra. Diz o seguinte: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Essa foi a pergunta do rei para Amã. E Amã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real, foi o que aconteceu com Mardoqueu, montasse o cavalo do rei, foi o que aconteceu com Mardoqueu, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos principais, um dos príncipes do rei, que era Amã, no caso, né? Dos maiores senhores, com uma proclamação pública: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Amã, sem saber, ele decretou como Mardoqueu seria honrado, porque Amã achava que aquilo tudo seria para ele. Ele era o dono, ele se achava, né? O dono da verdade e merecedor de toda aquela honra. Quantos e quantos que nós vemos aí que acham que eles é que são merecedores de toda a honra e que se um outro, né, alcança alguma coisa, a inveja brota no coração daquele tal, a tal ponto de querer sabotar o desenvolvimento, o crescimento daquela outra pessoa. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Por quê? Porque eu estou falando isso, essa lição ela não é por acaso. Ela traz ensinamentos práticos, porque isso dentro da igreja vai acontecer também. Dentro da família vai acontecer. No trabalho vai acontecer isso. Pessoas querendo, por inveja de você crescer, se desenvolver em determinada área e ser honrado, elas vão querer, como a gente usa numa linguagem aqui, puxar o teu tapete, fazer com que você seja menosprezado ou perca tudo que você já conquistou. Ela vai inventar alguma coisa, enfim, ela vai tramar alguma coisa para te prejudicar. Nós vivemos em um mundo que é desse jeito, daí para pior. E por isso precisamos nos resguardar, alimentando-se diariamente pela alegria do Senhor, pela palavra de Deus, e não condicionar as nossas emoções às circunstâncias, mas esperar com paciência no Senhor, porque Ele sabe exatamente o que nós precisamos, necessitamos, quando, né, e como podemos receber tudo isso. Então, aqui ele fez e o rei aceitou. O rei acatou imediatamente a sugestão e Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele seria o puxador do cavalo. Alguém que pensava que seria honrado acabou sendo o puxador do cavalo, que na verdade, né, era o príncipe, o mais importante príncipe do rei, puxaria o cavalo para poder honrar a Mardoqueu. E foi isso que aconteceu. Então ele ficou mais indignado, enfurecido ainda. E obviamente envergonhado. Deus muda os planos, mas nós precisamos ser humildes para então entender e esperar o tempo de Deus.
Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Olha aí a lição. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho, foi o que eu falei anteriormente. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Honrar é uma coisa, bajulação é outra. Honrar, você reconhece aquela pessoa, se alegra pelo que ela alcançou, você se anima e você está pronto a servir aquela pessoa, não pensando em algo em troca, mas porque você honra ela e você acha que aquela pessoa merece aquilo que ela está recebendo. Já a bajulação, que a gente fala que são os puxa-saco, né? Ele faz pensando em receber algo em troca. Ele faz, a bajulação eu vou obedecer e talvez algo que ele me mandar fazer, eu nem vou alertá-lo que pode acarretar algum problema. Eu vou deixar que dê o problema para que ele se prejudique e então eu alcance o lugar dele. A bajulação, muitas das vezes, faz com que as pessoas tenham esse sentimento para querer tomar a posição daquela outra pessoa que ela está bajulando. Então, o comentarista lembrou que é diferente honrar e bajular a pessoa. Então, diz aqui, contudo, é preciso considerar sempre que honra não se exige, se recebe com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. De muitos trechos, esse daqui também chama muito a nossa atenção, né? Porque ele fala disso, uma honra efêmera. Ou seja, a pessoa foi honrada no momento, ela teve lá, chegou a uma determinada posição, e aí por conta disso ela começa a desprezar todo mundo, sem pensar que aquilo dali pode ser só uma fase. E ela esquece da onde ela veio, porque ela deixa a honra crescer de uma tal maneira que acaba anulando qualquer tipo de sentimento de humildade e agradecimento por conta dela ter recebido tal coisa. Então vamos lá, o ponto 3 diz assim, a síndrome do imperador. O que é isso, né? O ponto 3 ele tem 2 subtópicos aqui, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Mas primeiro, eu queria ler aqui com vocês um trechinho aqui da revista de professor que fala sobre a providência divina por trás da história. Olha o que aconteceu aqui. O comentarista colocou, sem poder dormir, o rei decidiu rever a história do seu reino. E seus servos leram para ele sobre as boas obras de Mardoqueu. É aquilo que nós falamos. Isso parece coincidência, mas Deus está sempre trabalhando. Deus também tem trabalhado em silêncio e pacientemente em sua vida. Os acontecimentos que concorrem para o bem não são mera coincidência. São resultado do soberano controle de Deus sobre o curso de nossa vida. Romanos 8:28, que fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, diz aqui, só para a gente lembrar, né? E trazer uma base para isso que é importante. Independente do que esteja acontecendo comigo ou com você, meu irmão, Deus sabe nos mínimos detalhes como, quando, o momento certo de agir, ou de trazer a você uma injeção de ânimo, ou dar uns tapas na tua cara para você acordar, levantar e parar de frescura e continuar na batalha, porque é isso que a gente tem que fazer. Por quê? Porque a Bíblia diz que será salvo quem perseverar até o fim, não é quem volta atrás, quem desiste no meio do caminho. Só um adendo aqui, né? Então vamos lá, síndrome do imperador, a soberba de Amã. Quando fez uma sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Meu Deus! Quantos e quantos que nós conhecemos, líderes até, que eles têm a síndrome do imperador. Eles acham que tudo tem que gravitar, né, na órbita deles. Tudo que vai se fazer tem que ter a autorização,
a vontade deles tem que prevalecer, e eles acabam impondo um jugo sobre as pessoas. Isso é ruim. Isso não é só na igreja, é em todas as esferas, seja na casa, na família, seja no trabalho e na igreja também, claro. Tem alguns que acham que eles são donos de um posto lá na igreja, né, de um cargo, e que tudo tem que ser feito de acordo com o que ele determina. Isso é a síndrome do imperador. Vamos começar a pensar, será que eu estou seguindo a síndrome do imperador em alguma área da minha vida? Atualmente tem sido identificado, olha que chamada aqui que o comentarista coloca. Atualmente tem sido identificada em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São crianças e adolescentes, são egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como um Amã, cheios de soberba e presunção. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Isso aqui é um chamado para nós, pais, para que a gente entenda que muitas crianças, nessa era nossa, nessa época nossa, as crianças estão sendo desenvolvidas de uma maneira que elas acham que, primeiro, tudo que elas querem, elas têm que receber. E muitos pais, muitas das vezes, acham que ele tem que sacrificar, dar a vida para poder dar aquele presente que aquela criança quer. E a criança chora, faz pirraça, faz e acontece, desrespeita, enfim. Talvez você nunca tenha visto tal coisa, mas é bom a gente estar ligado, porque essa síndrome do imperador é algo que se torna doentio e que pode começar desde pequeno na criança e até quando ela crescer. E aí nós lemos daquele Provérbios 22, que diz: instrui, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, para que até quando ela crescer, ela não se desvie. Se você deixar que os seus filhos mandem em você, tomem conta de tudo, você já viu que em determinado, eu já vi vídeos assim de a gente ficar estarrecido, da criança comandar a televisão em casa. É a criança que manda no controle, não são mais os pais. Na minha época de criança, adolescente, meu filho, criança não vai meter a mão em televisão não. O pai chegava e nós vamos assistir isso e pronto, e acabou. O respeito, irmãos, está sendo deixado de lado porque nós temos uma geração realmente de pais que eles querem abrir mão do comando para poder ter o amor das crianças, mas muitos estão perdendo o amor dessas crianças e também o respeito, porque o amor dessas crianças acaba sendo condicionado ao que elas recebem dos pais. Ah, o meu pai, ele me ama, eu amo meu pai porque ele me dá isso e aquilo, porque ele me dá tudo o que eu quero. Não é essa a relação que a Bíblia ensina para nós em relação a Deus. Ah, eu amo a Deus porque ele me dá tudo que eu quero. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Eu amo a Deus por isso. Não é esse tipo de relação. Estão entendendo? Então o comentarista lembrou aqui, ele aproveitou essa oportunidade para despertar aos pais em relação a isso. Muito cuidado. Como nós estamos facilitando, né, demais a vida dos filhos, das crianças, e sabe-se lá o que vai acontecer lá na frente, né? Como a vida vai mostrar para essas crianças de uma forma diferente, que não é bem assim, que tudo que ela quer, ela vai ter na hora que ela quer, do jeito que ela quer, quando ela quiser, enfim, independente de qualquer coisa. Você é meu pai, você tem que me dar isso. São coisas assim que beiram o absurdo, mas, infelizmente, é a abertura que os pais dão. Ponto 2, um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para a mulher e os amigos que lhe havia acontecido. Que frustração, né? Ele se esperava uma palavra de consolo, não foi o que ele recebeu. Ele ouviu uma sentença aterradora. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Isso aqui foi uma sentença. Bom, se só o Mardoqueu, você já foi humilhado aí, como você chega dizendo, porque você foi quem que puxou o cavalo para que Mardoqueu fosse honrado, então, olha,
certamente a coisa pode crescer e você não ser realmente honrado. Pelo contrário, você vai cair diante de Mardoqueu. Ele ouviu essa sentença. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que eles conheciam a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças e era um mau prenúncio para Amã. É interessante, né? Esse comentário aqui. Que essa declaração dos familiares e dos amigos, diz assim, ó, se você já começou a cair para Mardoqueu, você sabe que você não vai prevalecer contra ele. Então o comentarista lembra, será que eles não conheciam já e não se lembraram da história dos judeus? Como eles foram perseguidos, atacados, vários povos guerrearam contra eles e eles prevaleceram. Assim como está acontecendo atualmente, tá? Muitas nações contra Israel em relação à atual situação, né? Que estão num conflito bélico terrível. Claro que isso não é bom para ninguém, mas Israel está defendendo o seu povo, está defendendo de forma lícita e muitos querem denegrir essa atitude. Por quê? Porque estão contra Israel. É o império do mal, o império das trevas. Teve um trimestre que nós estudamos sobre isso. O império das trevas, o governo do anticristo que se prepara. Então tudo isso está na Bíblia e desperta a cada um de nós. Por quê? Vamos para a nossa conclusão então. Quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas? Quanta coisa! Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates e às vezes fazendo o que ele não nos ordenou fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Por quê? Porque ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Na verdade, irmãos, essa lição ela fecha dizendo que Deus, no momento certo, ele há de honrar quem deve ser honrado e abater quem deve ser abatido. Honrar, premiar, enaltecer aquele que permanecem em humildade, em humilhação diante de Deus, para que o Senhor exalte. A Bíblia diz assim, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele, ao seu tempo, vos exalte. Então, foi esse o nosso comentário. Se você gostou, eu convido você, deixa o seu gostei, é importante para o canal. Faz um comentário aqui embaixo, que vai ser importante, que o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais pessoas, vai entender que é um vídeo relevante. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, é de graça e você vai estar ajudando a batermos a meta de 500 inscritos. Então, se inscreve aí se você ainda não é inscrito e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.